Olá, boa noite, povo bonito da Quinta. Sejam bem-vindos. Bem-vindos aos que estão entrando. Olá. Oi, oi, oi. Minha mãe acenando para mim, ó, que legal. Sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Melissa Garcia. Estamos iniciando mais uma live aqui da Quinta de Luz, né? Hoje é uma live muito especial. Mais uma daquelas lives em dupla, é a última desse ciclo que a gente preparou agora, né? E hoje a gente vai receber uma convidada, o nome dela é Daniela Amaral. É uma convidada que não é de Recife, né? A Quinta de Luz é sediada em Recife, é uma convidada que está em Salvador. E aí eu estou aguardando ela entrar. Oi, oi, obrigado aí pelos corações. Estou aguardando ela pedir a solicitação para entrar. A gente vai fazer uma abertura. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mito, né? Sobre esse acesso da mitologia no dia a dia, né? Na vida da gente. Oi, gente. Vamos esperar mais um pouquinho enquanto o pessoal entra, enquanto o Dani entra. Tem gente já perguntando quando volta a funcionar o espaço físico. Tá passando por uns ajustes, tá? É Micheline que tá perguntando. E aí daqui a um tempinho a gente vai começar a postar essas informações, tá bom? Mas a gente ainda não tem a data precisa, por isso que ainda não foi informada. Sejam bem-vindos. Olá, Eleonora. Vamos aguardar um pouquinho para a Dani solicitar a entrada. Boa noite. Oi, Kelly. Tudo bom? Boa noite. É bom que a gente fique encontrando o pessoal que a gente encontra lá na casa. Oi, Kátia. Eu vou tentar acompanhar durante a live com vocês aqui, tá? Pra gente poder ver as perguntas. E se tiver alguma pergunta que não der tempo da gente ver. Oi, Pati. Oi, Sandra. Aí a gente responde depois, tá? Lá nos stories direitinho. Oi, oi, oi. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Antes de iniciar a live hoje, a gente vai fazer uma oração, principalmente por conta do momento, né, que o planeta está passando. E aí eu vou dar algumas instruções, inclusive a vocês, tá? Sobre as nossas vigílias, para que a gente possa intensificar algumas coisas e auxiliar, né, nesse processo que a gente está passando agora com esses enfrentamentos militares. Sejam todos bem-vindos à live da Quinta. Já que ninguém falou nada, eu imagino que eu estou sendo bem ouvida, né? Vamos ver se Dani faz o pedido de entrada. Bem-vindos, boa noite. Eu vou mandar uma mensagem aqui para ela. Oi, gente. Oi, boa noite. Tô vendo aqui todo mundo dizendo que o áudio tá ótimo. Hoje eu tô em outro espaço da casa e tô usando o fone. E aí, imagino que vai ficar legal pra gente poder conversar. Olha a Dani aí. Dani entrou. Vamos ver. Isso, vou aceitar, Dani. Dividir a telinha com Dani a partir de agora. A conexão dela tá verificando. Das boas-vindas a ela. Oi, Olá, Dani. boa noite. Tudo bem com vocês? Tá um pouquinho escuro aqui, ou a impressão minha tá um pouquinho escuro, Tá um né? pouquinho Eu vou escuro. tentar clarear aqui. Deixa eu chamar as flechas de Apolo para iluminarem esse Olha só. ambiente. Isso aí, gostei. São as flechas do conhecimento, da Muito bem. sabedoria que afastam o obscurantismo e os maus pensamentos também. Que Deixa bom, eu ver que aqui. bom. Então, que as flechas É, de Apolo possam iluminar, né, a nossa jornada hoje em busca de conhecimento, né? Hoje e sempre, sim, né?
Bom, eu estava Vocês esperando estão você me ouvindo chegar, direitinho? todo mundo. E aí, gente, todo mundo ouvindo o Dani bem? Dá um ok aí pra gente, por favor. O Instagram Tudo, tem isso, né? Tem um tudo delay, bem? aí o pessoal vai começar a responder, mas eu É, tô te ouvindo. tem que testar o som. É porque Tudo como ok. praticamente só eu me escuto, né? Nas lives e nas aulas online, eu fico com essa coisa de programa de rádio, né? Só eu tô me escutando. Aí eu não sei se os outros estão me escutando. Eu pergunto. Agora tá tudo Então, bem, tá todo mundo ouvindo. Dani, antes tá de eu fazer certo. tua apresentação, aliás, antes de eu te passar para você se apresentar, né? Eu vou fazer uma oração de abertura que a gente sempre faz, tá? E vou pedir aos demais que nos acompanhem nessas orações, né? A gente está passando por um período mais difícil, né? Por conta das ocasiões de guerra que a gente está passando no planeta. Então, hoje eu recebi uma instrução e aí eu já vou passar agora e eu vou pedir ao pessoal para no final me lembrar, se eu não lembrar, né? E eu vou passar de novo. A gente tem umas vigílias que são feitas, são horários de vigília desde que a pandemia começou. A gente tem uns horários de vigília que o pessoal nos acompanha. Então, quem puder intensificar essas vigílias e nos acompanhar lá no Instagram, no site, no blog, todo canto tem quais são os dias e horários, tá? Acompanhem, porque a gente está num período mais complexo, então é importante que a gente se mantenha em oração. E por agora, eu vou iniciar a live fazendo uma oração, né, rápida, para poder apresentar a nossa convidada, que está conosco aqui. É um prazer enorme. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem-vinda, que os amigos de luz nos acompanhem. Para quem não sabe, talvez tenha gente nos acompanhando hoje, que não saiba, o Espiritismo ele tem uma vertente moral, seguida pela moral do Cristo, né? Ele é uma doutrina cristã, e aí a gente se utiliza de algumas das orações, né? Para rogar os amigos de luz que orientam a casa e que nos acompanham, né, nas nossas atividades, que iluminem o nosso caminho. Enfim, estamos hoje com Dani, né? Daniela Amaral, eu a conheci num curso de mitologia. Ela tem mais de 3.000 anos de caminhada como professora, né? Segundo o Instagram dela. Eu andei verificando, Mais mas de os 5.000. espíritos, mais de 5.000, né? É Os porque são espíritos não 3.000 quiseram antes me de Cristo, dizer. mais os 2.000 depois. Ah, entendi. Os espíritos não quiseram me dizer quantas encarnações você tem de professora, não. Eu até tentei saber, mas não consegui. Se Mas descobrir, pode me enfim, falar que eu tenho curiosidade. pode deixar. Mas enfim, eu queria que você se apresentasse, Dani. Dissesse ao pessoal quem você é, o que é que você Prazer. faz, como foi que surgiu essa curiosidade. Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, eu estou muito agradecida e muito honrada por estar aqui nessa live pós-carnavalesca, nessa live pós-cinzas, quando de fato o ano começa, né, depois desse carnaval psicológico, ou não, para quem teve coragem e condições de curtir o carnaval privado. Quem eu sou? Difícil essa definição, né? Quem eu sou? Eu sou mestre e doutora em literatura e cultura pelo Instituto de Letras da UFBA. A minha ênfase de pesquisas, tanto no mestrado quanto no doutorado, foi mitologia greco-romana, inicialmente dentro da obra do meu mestre Monteiro Lobato, e depois eu expandi para outras releituras, né, da figura do Minotauro, que é o meu grande amigo, amigo e inimigo de infância. Quando eu era criança eu tinha medo, mas depois ele virou meu grande amigo. Eu sou professora de mitologia comparada. Tenho, desde que a pandemia começou, né, nós nos voltamos para dentro do mundo online, então desde que a pandemia começou, nós criamos um grupo, eu e alguns alunos, um grupo que se expandiu maravilhosamente, ainda bem, chamado Café Mitológico.
Esse grupo ele promove lives quinzenais. Então, desde 2020, a gente já tem mais de 50 lives que aconteceram e continuam acontecendo, nossas lives quinzenais. Realizo cursos online. Esse ano vou continuar com os cursos online. Espero que, se as musas ajudarem, fazer os nossos retornar com nossos cursos presenciais. Teremos também cursos gravados, provavelmente no Hotmart. E o que mais que eu faço, além de ser professora? Bem, eu sou também tradutora, eu sou parecerista de algumas revistas, dentro e fora do Brasil, e sou roteirista. Eu espero que um dos meus trabalhos estreie, né, esse ano na TV, mas ainda não falei muito sobre isso, porque eu estou esperando as coisas finalizarem para essa estreia acontecer. Enfim, no mais, sou grande amante da leitura, da mitologia, da literatura universal e, no mais, estou aqui para responder todas as perguntas que me forem feitas, se me for possível responder. Bom, Passo a minha palavra gente, para Melissa. Dani é só isso e tudo mais, entendeu? É Meu mais ou Deus. menos isso. Bom, eu conheci Dani porque eu fui fazer um curso, que era um curso do Instituto Jungiano, né, da Bahia. Era um curso online, bem no fervor do início da pandemia. E esse curso era falando um pouco sobre mitologia, era como uma introdução à mitologia, né? E aí a gente tá numa live, essa é a última do grupo que a gente fez de lives, que são lives voltadas para ferramentas de autoconhecimento. E aí a gente convidou Dani, por quê? Em uma das nossas conversas e durante as aulas, inclusive, né, a gente entende que o mito ele está no dia a dia, né? O mito está na rotina da gente e muito do mito está no que a gente chama de inconsciente coletivo, né? A gente vive muitas situações que são voltadas, né, por esse aprendizado ancestral da mitologia e que a gente nem sabe. Mas aí eu queria que você primeiro definisse, para quem não conhece direito, né? O que é um mito? Como foi que surgiram esses Sim. mitos greco-romanos? O que é isso? Que história é essa? Bom, vamos então, eu gosto de recuar até o começo, né? Como está lá no Alice no País das Maravilhas. Comece no começo, vá até o final e depois pare. Então eu gosto de recuar até o começo. Quando se fala de mito, a gente precisa falar de começo. E a palavra mito vem do grego mitos, sim, muito do que nós falamos, muito do que nós tomamos como língua portuguesa, na verdade veio do grego. Então, a palavra mitos veio do grego antigo e significa literalmente narrativa, ou narrativa tradicional. Portanto, desde o início dos tempos, vamos chamar desde a infância do mundo, a ideia de mito ela não está ligada à mentira, como normalmente nós utilizamos na contemporaneidade, especialmente depois de 2018. A gente associa mito à mentira. E mito, originalmente, não tem nada a ver com mentira. É uma narrativa tradicional que se presta a várias finalidades. Entre elas, esclarecer perguntas eternas nossas. Nós sempre fazemos perguntas. Desde que nós aprendemos a dominar minimamente a comunicação, nós somos pequenininhos, nós fazemos perguntas. De onde eu vim? Quem inventou a tartaruga? Como anoitece? E não apenas a tradição greco-romana, mas todas as tradições em todo o planeta buscam, em primeiro lugar, responder a essas perguntas elementares. Como as coisas começaram, como as coisas são. O mito é anterior à ciência, é anterior à filosofia, mas ele também é o esteio da ciência e da filosofia. Ele busca, por que o esteio? Porque ele busca lá desde o início explicar como as coisas são. E desenvolver alguma estrutura de argumentação para dizer a tartaruga é assim porque isso e isso aconteceu. O mito de origem da tartaruga é ótimo, é divertidíssimo. Anoitece porque Hélios, o sol, desce com seu carro para dentro do mar e a grande Nix, que é a noite, cobre o mundo com seu manto estrelado, seu manto escuro, cheio de estrelas. Ela é tão grande que ela cobre todo o céu e é assim que anoitece. É uma excelente explicação
lá para a infância do mundo. É por isso que o mito ele é tão gostoso de ouvir, ele é tão próximo da poesia e do sonho, porque mito, poesia e sonho falam no mesmo tom, com a mesma linguagem, sem se fixar na razão, sem se fixar, enfim, sem se fixar no raciocínio científico. Então, o que eu posso falar de mito são narrativas, como eu disse, narrativas tradicionais que se prestam a responder todas as perguntas possíveis dentro e fora de nós, o que está de onde eu vim, quem inventou a tartaruga, como anoitece, está fora de mim, mas também você tem vários mitos, por exemplo, que explicam por que você sente inveja, por que você sente amor, Esse é bom. porque o amor é essa confusão dos diabos, por que atormenta e por que é bom, porque essa é a natureza do amor. É ser essa confusão dos diabos e ser delicioso e atormentar. Não é à toa que a Afrodite, ela tem como seu amante predileto o deus da guerra. Afrodite, a deusa do amor, tem como amante favorito, né, o contatinho favorito, o esquema preferido, o Ares, que é o deus da guerra. Não é à toa que na mitologia mesopotâmica, por exemplo, Estar e Astarté são deusas ligadas ao amor, à fertilidade e à guerra também. Mas isso é o que eles se comunicavam, os gregos e os mesopotâmicos? Não necessariamente, mesmo porque as religiões mesopotâmicas são muito anteriores à mitologia greco-romana. Mas o ser humano ele toma caminhos muito parecidos em todas as épocas e em todos os lugares. E nós sabemos que a natureza do amor é deliciosa e é raivosa. Então não é à toa que a gente tem, muitas vezes, quando a gente compara mitos de épocas distantes e de lugares distantes, nós encontramos tantos pontos em comum. Passo a palavra para a Melissa, porque eu falo pelos cotovelos. Não, Dani, fique tranquila. Isso tem um pouquinho a ver com o que a gente fala dos processos karmáticos, do desenvolvimento na doutrina espírita, né, do desenvolvimento da humanidade, né, enquanto povo, né, e aí tem um pouco a ver com essa similaridade, mesmo em épocas tão remotas, em que não havia muita comunicação, né, de se haver esses processos que são tão similares, essas histórias que vão perpassando, né, várias civilizações diferentes. E aí eu penso assim, talvez seja uma saída leve, né? Pensar no mito, para mim, às vezes me remonta num mundo e num período assim de tanto peso, de tanta dificuldade, né? A gente pode ter algumas narrativas que nos façam pensar de um jeito até engraçado, como no caso do surgimento da tartaruga, assim, mas até leve, né? E aí sejam narrativas que nos ajudem a pensar nas dinâmicas e nos processos do dia a dia. Quando a gente pensou na live, a gente pensou em começar do começo, né? Feito lá na Alice, no País das Maravilhas, né? E a gente, para começar do começo, a gente tem que começar do caos. Sim. E aí eu quero que tu fale um pouco do caos, porque para nós, né, do caos nasce muita coisa. O caos é extremamente fértil, né? E a gente pode reconstruir, refazer nas piores situações e das formas assim mais difíceis. Aí é que a gente tem mais ferramenta para construir tudo de novo e totalmente diferente se for preciso. E aí eu queria que tu falasse do mito do caos para a gente entender um pouco disso. É interessante porque a palavra caos, em grego antigo, ela não significa confusão. Isso é uma conotação que veio depois, talvez dentro da tradição romana. Nós absorvemos essa conotação. Eu estou aqui brincando com o meu mascote, que é o Minotauro, tá? Vocês verem o Minotauro passeando aqui, é meu mascote. Então, o caos, inicialmente, ele é uma palavra que significa, literalmente em grego antigo, abismo, ou vazio. Não tem nada a ver com balbúrdia, confusão, loucura. É uma noção que nós temos na contemporaneidade que o caos é um grande imbróglio. Mas para os gregos ele é apenas o grande vazio, o grande abismo primordial. E aí eu vou até para outras tradições que guardam essa ideia de abismo. Eu acho que não é à toa a gente encontrar, por exemplo, na tradição judaico-cristã, lá no Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e havia um grande abismo de escuridão. Olha a palavra abismo. Na mitologia egípcia,
cujos primeiros registros remontam a pelo menos 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, muito anteriores, são registros míticos muito anteriores aos registros da mitologia greco-romana, cujos registros mais antigos vão para Homero, lá no século IX. Na mitologia egípcia a gente vê que o deus Ra, que é o deus assim mais importante, é o deus de onde tudo veio, praticamente tudo veio dentro do panteão egípcio. Ra, ele veio do abismo líquido. Olha de novo a presença do abismo. O abismo líquido, entidade masculina, pariu Ra, sabe-se lá como foi que ele pariu Ra, e Ra, ele espirrou, e do seu espirro saiu Shu, que é o ar seco, e ele cuspiu e saiu Tefnut, que é o ar úmido, Téfnis, né, que é o ar úmido. Já lá na mitologia greco-romana, a gente tem essa entidade Caos, que é uma divindade primordial de gênero neutro, ou seja, muito interessante, não é nem masculino nem feminino, e ele, um belo dia, não se sabe quando, porque nem o tempo havia sido inventado, o Caos deu origem à Terra, que é Geia ou Gaia, daí a palavra geografia, geógrafo e tudo mais. Como eu disse, nós falamos muito grego, sem nem imaginar que nós falamos. Veio Eros, que é o amor e o desejo, né? O desejo amoroso, que vem do verbo eral, que em grego antigo é amar, amar no sentido sexual da palavra. Existem outros amores dentro da língua grega. Pariu também, pariu, né? Vou chamar de pariu. Do caos vieram Geia, Eros, Tártaro, que é o lugar mais profundo da Terra, e também Érebo, a escuridão profunda. Já temos uma outra abstração, a escuridão profunda. Sim, existem níveis de escuridão. Então veio Érebo e veio também Nix, a grande Nix, que é a noite, entidade muito temida por Zeus. A partir dessas divindades primordiais, femininas e masculinas, tudo aconteceu, especialmente a partir de Geia, ou Gaia, que é a grande matriarca dos deuses, que pariu sozinha muitos filhos, entre eles o seu filho e amante, chamado Urano, ou Uranos, que é o céu estrelado. Portanto, Gaia é a parte que fica, a parte material do mundo, né, física, onde nós pisamos, onde os deuses pisam, onde tudo existe, e Urano, ou Uranos, ele fica em cima do corpo de Gaia. E ele cobre o corpo de Gaia totalmente. É interessante observar que na mitologia egípcia isso é invertido. A Nut é o céu, é a mãe das estrelas, é a mãe dos astros, e ela é uma entidade feminina, e Nut fica em cima, enquanto o seu irmão e amante, Geb, ele fica embaixo. Geb é a terra. Então, essas coisas essa questão do masculino e do feminino serem fixos nos mitos, ela não procede. Em algumas mitologias o sol é masculino, em outras é feminino. Em algumas mitologias, especialmente indígenas, a lua é masculina. E no caso da mitologia egípcia e grega, céu e terra trocam de lugar, né? E então, a partir dessa união entre a terra e o céu, foram gerados os titãs, ou seja, a segunda geração dos deuses, e essa geração dos deuses deu origem especialmente entre um titã muito conhecido, chamado Cronos, que é o tempo, ou Saturno na mitologia romana, e sua irmã Reia, que na mitologia romana é Cibele. Eles geraram os primeiros deuses olímpicos, né? Zeus, Hades, Poseidon, Hera, Deméter e Hestia. É interessante então, porque os deuses sim. olímpicos são os deuses que são conhecidos, né? Na maioria das pessoas, as pessoas imaginam que começou com Zeus, vamos pensar assim, né? E aí a gente desmistifica um pouco isso, né? Para pensar que veio de muito antes, né? Que tem esses deuses originais. E o que eu achei interessante, quando você começa pelo caos, é porque o caos, ele não tem gênero, né? E a gente diz no espiritismo que o espírito também não, né? Em sua essência. Pois é, eu sabia que você ia dizer isso. Não sabia. Pois é, para quem eu estou aproveitando esses ganchos, porque eu sei que hoje tem muita gente que não acompanha, que não é espírita, porque veio, inclusive, através das tuas publicações, e aí eu estou aproveitando para fazer esses links, tá?
a sim, gente escolhe, né, algumas roupagens, vamos pensar assim, a depender do que a gente precisa para cada encarnação. Então a gente muda de roupa, né, e de gênero, se for preciso, né, para o nosso crescimento. sim, E aí é interessante porque isso faz com que a gente tenha muito mais possibilidades, assim como o caos, né? Que sim. pôde, que pôde assim, ser tão generoso nos frutos que deu, né? E formar tudo isso. E aí a gente quis começar pelo caos para falar um pouquinho de Geia, né? Ou Gaia, né? Que a gente inclusive fala muito, né, no movimento espírita, na Mãe Terra e tal. E aí eu queria que tu comentasse um pouco para a gente sobre essa mãe, sobre o papel dessa mãe, né, que também teve muitos filhos, muitos, Sim, e aí falasse um pouco para a gente, assim, dela, para a gente poder pensar na importância dela para a gente também, né? sim. Bem, a mitologia greco-romana, ela entende que existem diversas deusas mães, diversas. Então, assim, eu posso falar de Gaia ou Geia, que é a primeira, mas eu posso considerar, por exemplo, que Deméter, que é a deusa da terra cultivada, ela também, em tempos anteriores, ela era ligada a essa figura da deusa mãe. Entre outras, que presidem a fertilidade, ou seja, que presidem a vida, que estão associadas a Eros, que é uma força de vitalidade, e não a Thanatos, que é uma força que busca anular tudo que é Eros, tudo que é vitalidade. Por sinal, Thanatos, ele é filho da noite, que tem uma prole enorme, que foi até tema de uma das lives desse ano. Mas voltando então a Gaia. Ela aparece como uma figura que tem muitos filhos, que sofre lá desde o início com a opressão do marido, com a violência, enfim, que ocorre, né, na relação que ela tem com o marido quer procriar o tempo todo, quer ter relações sexuais com ela o tempo inteiro, mas não permite que ela dê à luz. E apesar dela ser imensa, como os próprios poetas dizem, né, a poderosa terra, a portentosa terra, a terra de amplo seio, ou seja, as curvas da terra correspondem às curvas do mundo, a terra que pariu todos os limites do mundo, a terra que pariu as montanhas, a terra que pariu o mar, ou seja, ela pariu tudo que nós vemos, que nós tocamos, que nós percorremos, ela fica ali ultrajada porque o seu filho e esposo, amante, não permite que ela tenha os seus bebês. E um belo dia ela resolve conspirar contra esse marido abusador. Então ela resolve conspirar não só porque ela está sofrendo, mas porque ela vê que os filhos dela estão sofrendo também. E essa é uma característica muito interessante de Geia. Ela não toma partido de ninguém especificamente. Quando os filhos e netos dela começam a brigar lá na famosa Batalha dos Titãs, também chamada de Titanomaquia, que vem de Titax, que são senhores, né, que era o nome do pejorativo que os titãs recebiam, e Maquê, que é guerra ou luta, então a Titanomaquia, a grande batalha dos titãs, ela não toma partido, nem de um lado nem do outro, porque são todos seus filhos e seus netos. Mas aqui e ali, todas as vezes que alguém chega perto dela e pede conselhos, ela dá conselhos. Ela é Toda vez bem que mãe, alguém... né? Ela tem um ela é papel bem de acolhedora. mãe, né? Exatamente, ela é generosa, ela é acolhedora. Quando Zeus, quando a mãe de Zeus, que é Reia, que é filha de Geia, quer proteger Zeus da fúria do seu pai, aí a gente já entra em outros mitos, outras questões, senão não acaba nunca, ela entrega o bebê Zeus para Geia. O que Geia faz? Esconde no seio dela, esconde no colo dela. Olha que coisa deliciosa. Você tem uma avó do tamanho de Geia para te acolher, para te esconder, para te acalentar. Então eles acreditavam que as entranhas de Geia, ou que, enfim, os braços de Geia estariam nos lugares mais profundos, né, nas cavernas. E é lá que Zeus é escondido. Então ela sempre aparece como essa entidade de acolhimento, que não toma partido de ninguém, também como uma divindade oracular, a mais antiga de todas. Ela é assim, vamos dizer, o oráculo mais infalível de todos. Claro, porque mãe sabe de tudo, né? Mãe é oráculo infalível, ela domina tudo. Exatamente. Se ela mandar você usar o casaco num dia de sol, use, porque vai chover. Vai chover. É E aí de garantia, né? você se não usar o casaquinho.
Tem aquela máxima que diz o que é um casaco. Um casaco é aquilo que sua mãe manda você usar quando ela está com frio. Então, use o casaco porque sua mãe mandou, ela está com frio. Exatamente. Ela é o oráculo, ela sabe das coisas porque ela vem lá de Geia. Ela representa um Então, feminino muito interessante, porque também é um feminino voltado para essas questões de abuso, né? Ela representa muito sim, bem através da história dela. Eu sei que você está preparando material sobre relações abusivas, eu já estou passando um spoiler aqui, mas depois você conta, né? E aí essa sim, experiência de Geia, ela representa relações que são relações do nosso cotidiano, principalmente nessas culturas que são mais patriarcais, como a nossa ocidental, né? Que são muito fortes. Então é interessante a história dela, porque quando a gente vai falando dessa representação mitológica, a gente vai falando do quanto a gente vê as mulheres do nosso sim. cotidiano, e principalmente a gente que está no Nordeste, né? Quem está no Nordeste vê bem isso, né? Mas continue a Sim. história. Então, é interessante você trazer essa questão do cotidiano, porque como eu sempre falo para os alunos, eu desafio vocês a viverem um único dia sem terem contato com o mito, de alguma maneira. Que seja nessas relações que você mencionou agora, que infelizmente se perpetuam, nessas relações abusivas. Você vê, por exemplo, mulheres, sejam deusas ou sejam mortais, viverem relações abusivas tristíssimas, e relações abusivas que poderiam estar acontecendo hoje. Não é à toa que em todos os meus cursos eu pontuo essa volta a esse tempo mítico e ao retorno para o hoje e dizer: reconhecem isso aqui, reconhecem como isso funciona no dia a dia. De uma maneira mais light, a gente está dentro da mitologia num passeio no supermercado. Vou abrir aqui esse parênteses porque eu acho isso divertidíssimo. Você vai para o supermercado, vai comprar sardinha, vai comprar tilápia congelada, você acha uma marca chamada Netuno. E quem é Netuno? Netuno é a forma romana do deus grego Poseidon, que governa os mares e os terremotos. Se você quer limpar sua casa com muito rigor e com um cheirinho gostoso, provavelmente você vai comprar um detergente. Não sou financiada por nenhuma dessas empresas não, tá? Provavelmente você vai comprar um desinfetante, eu sempre confundo esses nomes, um desinfetante chamado Ajax. E Ajax era o guerreiro grego mais forte e mais habilidoso depois de Aquiles, na Guerra de Troia. E daí esse grande herói Ajax, ou Aias, porque no grego não tem o J, ele patrocinou esse desinfetante que está aí nas paradas até hoje. Mas eles deviam Enfim, lhe patrocinar, viu? deveriam, eu acho legal. Eu acho legal. Enfim, gente, se eu for falar aqui das marcas que nós conhecemos, das coisas que nós comemos, que nós desejamos, tá de brincadeira aí numa sex shop e não encontrar nada com o nome Eros, né? Ou Vênus. Aí nós temos Eros, o deus do desejo amoroso, e Vênus, forma romana de Afrodite, também encontramos Afrodite, deusa da beleza e do amor também. Então, seja no nosso cotidiano como consumidores, seja no nosso cotidiano falando, eu até tenho um quadrinho que eu sempre tenho publicações no Instagram voltadas para essa questão da mitologia no dia a dia, quando a gente fala de trabalho de Sísifo, quando a gente fala de caixa de Pandora, calcanhar de Aquiles, trabalho Hercúleo, o bicho de sete cabeças, que é a Hidra de Lerna, ou quando nós utilizamos palavras que nós nem sabemos que vêm da língua grega ou estão nos mitos, nós estamos reconhecendo essa relação ancestral que nós temos com a tradição greco-romana. Então, sejam nas situações, como eu fazendo aqui uma retrospectiva, difíceis, abusivas, sejam nas situações ligadas ao amor. No ano passado nós tivemos um curso que eu espero reeditar sobre amor e desejo. Esse ano nós teremos sobre poesia erótica, nos mitos greco-romanos, ou seja para o bem ou seja para o mal, nós encontramos essas referências e esses padrões, vamos chamar de padrões. E aí a gente volta para Gaia, Sim, ou nós Geia. voltamos para Gaia. Sim. Então, para falar um pouco mais sobre Gaia ou Geia, que é de onde vem a palavra geografia, né? Como eu disse. Geia, ela também tem um lado
vamos dizer assim, destrutível. Ela não é só a mãe que acolhe, só a mãe que protege. E como toda mãe, ela também tem um lado vingativo e destrutivo. Então, quando a Batalha dos Titãs ela está lá no seu auge e o corpo de Geia está sendo muito massacrado, porque não esqueçam que ela é a própria matéria do planeta Terra. Então, se uma guerra está acontecendo, infelizmente, uma guerra sempre está acontecendo, essa guerra maltrata o corpo de Geia e ela fica muito aborrecida com a Guerra dos Titãs. E com isso, ela concebe um filho monstruoso, chamado Tífon. Os gregos acreditavam que Geia paria monstros com forma de serpente, que dela descendiam monstros com forma de serpente, que nós chamamos de dragões, mas eles, pela palavra no grego, não existe a figura do dragão. Na mitologia grega existe uma serpente que é Drakon, e ela pariu esse grande bichão chamado Tífon, que tinha 100 cabeças, e esse bicho meio que foi uma bomba atômica que Geia lançou no mundo assim para acabar com tudo. E ele quase toma o poder de Zeus. Zeus nunca foi besta, Zeus, que é neto de Geia, nunca foi besta de enfrentar a avó, porque ele não teria a mínima chance de enfrentar Geia. Então ele se aproximava dela muito mais para pedir conselhos, quando ela queria dar também, porque não era sempre. E Zeus teme muito essas divindades femininas, primordiais, tem várias aí. E Geia, ela, quando a gente sai dessa origem do mundo, ela meio que, junto com os outros deuses que foram gerados a partir de Caos, que é o abismo, ela sai de cena. E aí nas narrativas ela é só mencionada aqui e ali, mas ela tem um papel maior nessa, claro, né? Já que ela é uma entidade primordial, ela tem um papel maior nessas narrativas de cosmogonia, que é a origem do mundo, e de teogonia, que é a origem dos deuses. Tem uma pergunta que uma das pessoas Eita, falou. deu uma travada. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Bom, eu tô te ouvindo e te vendo. Para mim não tá travado, não. Tem uma pergunta de Kátia. Kátia está perguntando o seguinte: então a mitologia é uma maneira de contar as histórias do mundo? Peraí. Kátia, quando Kátia você falou, cortou. Kátia falou, a mitologia é uma maneira de contar as histórias do mundo. Ela está perguntando. É uma maneira de contar como tudo no mundo aconteceu, por que continua a acontecer, como é uma maneira de explicar como as coisas são. E ela essa não história deixa de... Oi, continua. Ela nunca deixa de ser, de estar associada ao significado da palavra mito, que é uma narrativa tradicional. Era tomado como verdade. Claro que era tomado como verdade. Um tempo onde religião e ciência não existia a ideia de ciência. Todo o conhecimento vinha das tradições religiosas e das tradições míticas que se interpenetram. Diga, querida, você ia falar. E aí o que eu pensei foi quando você fala um pouco da guerra, né? E desse papel de como a guerra pode interferir, e aí eu vou trazer um pouco para os dias de hoje, né? A gente não tinha como não entrar nessa temática, infelizmente, não, né? Infelizmente. Como a guerra machuca Geia, né? E tudo o que há nela, né? E de alguma forma como nós estamos nela, né? E tudo o que há em nós, né? E todos nós. E nós nos machucamos junto com ela. Exatamente, né? Quando a gente começou a live de hoje, aí entrou muita gente depois, né? A gente fez um apelo para que as pessoas intensificassem, né? Essas correntes de oração através do que a gente faz, que é as vigílias, né? Estão lá todos os horários, para que a gente possa dar esse auxílio, né? E possa pedir esse auxílio, né? E talvez através de nós mesmos, dentro de nós, né? O que a gente pensa dessas lives é que elas possam nos proporcionar uma forma de conhecimento, né? De autoconhecimento. Quando a gente fala
o mito ele vai falar, são narrativas que vão falar da origem de tudo, da origem do mundo. Eles falam, quando a gente conta uma narrativa, feita a gente contou agora, né, a história de Gé, eles falam muito da origem em si, né, do próprio planeta, de todos nós, de tudo que está em nós. E aí você fala dessa, de não ter uma ligação, mas a gente fala de uma memória, né? A gente fala de uma memória que é transgeracional, ou inconsciente coletivo, a gente pode pensar em vários nomes para isso, né? Onde está depositado todo esse conhecimento, né? E aí é importante, Sim. por isso que a gente trouxe você aqui, a gente está bebendo dessa fonte, dessas narrativas, para a gente entender isso que nos torna assim comuns, né? Seja a gente aqui, seja qualquer pessoa que nasceu em qualquer cultura, né? Qualquer ser humano. E aí é essa Sim. a ideia de pensar no mito, né? E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, que também é de Kátia. Eita, Kátia, essa é difícil. Como a pandemia do Covid é explicada na mitologia? Tem algum mito que a gente possa remeter a algo parecido com a pandemia? Pestes pertencem ao departamento do deus Apolo. O deus Apolo é um deus muito interessante, porque ele é um deus de luz e de escuridão. Era isso que eu ia dizer. Não foi Apolo que acendeu aqui as luzes para a gente começar a live? Sim, ele é um deus que tem um lado luminoso e um lado terrível. Apolo, vamos apresentar um pouquinho nessa essa criatura. Apolo é filho de Zeus e Leto, e ele é gêmeo da deusa Ártemis, que na mitologia romana é Diana, que é conhecida como a caçadora. E ambos são deuses arqueiros, arqueiros exímios. Apolo é conhecido como o deus do arco de prata, muito temido, raivoso, temperamental, mas também um deus ligado à poesia. Ele é um deus músico, então, portanto, Apolo sabe manejar a corda do arco e a corda da lira. Quando ele quer, ele sabe machucar com a corda do arco. E quando ele quer agradar e provocar deleite em deuses e homens, ele toca a sua lira. Então é um deus que tem características bastante ambíguas. E com o seu arco, Apolo ele tira a vida dos homens de uma forma instantânea. Ártemis também, quando convocada, tira a vida das mulheres de uma forma instantânea. E conta-se que na Ilíada, no início da Ilíada, quando o rei Agamenon, que é o comandante do contingente grego, se indispõe lá com Aquiles, antes de se indispor com Aquiles, ele se indispõe com o sacerdote de Apolo, e esse sacerdote, por conta desse impasse que é criado com Agamenon, não vou adiantar muito, porque quero que vocês tenham o prazer de ler a Ilíada, esse sacerdote de Apolo implora ao Deus que castigue o Agamenon por conta de sua brutalidade. E Apolo prontamente, como diz Homero, ele desce do Olimpo rapidamente, segurando seu arco de prata, e ele chega numa parte elevada do acampamento grego, como chega à noite. E ele já chega atirando. Ele atira nos homens, ele atira nos animais, e as pessoas morrem quase que instantaneamente assim que eles são atingidos com as flechas de Apolo. Ou seja, se instaura uma epidemia no acampamento grego. E Agamenon, como bom tirano, ditador, que é negacionista, não está nem aí para a epidemia e deixa o povo morrer, deixa morrer, até que a situação fica tão insustentável que Agamenon não pode mais fingir que aquela epidemia está acontecendo. E aí, a própria palavra epidemia vem do grego, epi, que é em torno, e demos, que é cidade, e a palavra pandemia também vem do grego, que é pan, tudo ou todos, e demos também, que é cidade ou localidade. Ou seja, a pandemia é pior do que a epidemia, porque a pandemia, ela comporta todos os lugares, ela atinge todos os lugares. É exatamente o que está acontecendo. E aí Agamenon, ele bota o rabo entre as pernas, tem que implorar pelo perdão de Apolo, faz tudo o que tem que fazer para se reconciliar com o Deus, e só assim Apolo recolhe suas flechas e vai embora, e deixa os gregos em paz. Então, eles associavam muito as epidemias, eles
enfim, essa palavra pandemia talvez não fosse muito usada, porque os gregos, assim como muitos povos, achavam que ali tudo se bastava, né, que o mundo era aquilo ali. Então, as epidemias, elas são associadas à cólera divina, sem dúvida alguma, a castigos, e não vamos esquecer por que esses castigos acontecem. No caso de Agamemnon, ele acontece porque Agamemnon ofende o Deus, pessoalmente, né? Ele ofende um sacerdote e está ofendendo a figura do Deus. Mas outros castigos divinos acontecem e são terríveis porque as pessoas ofendem algum aspecto da natureza. Não vamos esquecer que toda a natureza, na tradição greco-romana, ela pertence à divindade. Tudo. Árvores, animais, águas, cursos de águas, pequenos e grandes, o mar, os rios, as fontes. Ninguém entra numa fonte sem pedir licença à ninfa, dona daquela fonte. Ninguém entra num bosque para cortar árvores sem pedir a autorização do Deus que preside aquele bosque. A depender, você nem toca na árvore, porque você vai ser castigado. Existe um mito muito interessante de um sujeito chamado Ersícton, que ele derruba o carvalho sagrado da deusa Deméter. E ele sofre tormentos terríveis, porque ele agrediu a própria divindade, derrubando uma árvore sagrada. Então, não é assim, eu cheguei, tomei conta desse rio, você não pode poluir o rio com a morte, porque o rio vai se voltar contra você. Rios são de sexo masculino, são divindades de sexo masculino. Você nem entra no mar sem fazer uma oração a Poseidon e pedir que ele abra os caminhos do mar para você, porque senão ele te engole, ou ele não lhe deixa nem sair do lugar. Então, todas as vezes, voltando, que pessoas adoecem, que grandes desastres acontecem, inclusive os próprios terremotos, que são comandados por Poseidon, eles acontecem porque alguém ofendeu a divindade. E nada mais lúcido pensar assim. O homem ofende a divindade das maneiras mais indecorosas possíveis. Ofende Geia, ofende a si mesmo, ofende a tudo que é vivo, a tudo que está dentro da esfera de Eros, tão obcecado pelo seu desejo de estar próximo a Thanatos, que é a morte, que ele recebe o troco. A É Geia, ela dá o troco. interessante a gente pensar nisso, porque a gente não tinha formulado, né, durante a nossa ideia da live, falar na pandemia, e foi importante essa pergunta. Durante a pandemia, a gente viu, logo no começo, quando a população mundial parou de transitar, né, e parou também de desmatar, e, enfim, né, de utilizar, né, dos recursos naturais de forma tão absurda como se utiliza hoje em dia, né, a gente começou a ver um retorno da natureza, né, tinham muitos relatos, assim, de animais que não apareciam mais em determinados lugares voltarem a aparecer, sabe? Então a gente, por um tempo, teve alguns presentes, né, de Geia, nos presenteando por Alguns suspiros, né? alguns suspiros, né? E aí a gente pensa assim, como a gente impede, né, que a natureza siga o seu curso, né? E a gente tem sentido, vamos pensar em castigos, né? Mas pelo menos o retorno daquilo que nós próprios estamos provocando, né? Desrespeitando, vamos pensar assim, a natureza. Então, isso do mito, ele tem tudo a ver com a vida contemporânea da humanidade, né? Sempre Principalmente terá. agora que a gente exagera, né, na utilização dos recursos naturais, a gente faz de forma absurda, né? Imoral até. Sim. E aí teve uma coisa que você falou de Apolo que eu achei interessantíssimo, né? Do Apolo ele representar a luz e a sombra ao mesmo tempo. Porque a gente fala muito que em todos nós habita luz e sombra, né? E que a gente precisa encontrar para ampliar a consciência uma harmonia entre luz e sombra, reconhecendo que há dentro de nós luz e sombra, né? Porque do mesmo jeito que ele lança flechas, né? Ele toca músicas divinas, né? Músicas tão bonitas, né? E aí a gente escolher por utilizar esse lado de luz, esse lado de leveza, né? E entender como dentro de nós também estão, assim, esses mitos. Teve uma pergunta que Kátia fez, mas eu acho que a gente respondeu quando a gente falou da ideia de Apolo. Eu acho que ela ainda estava começando lá, porque tem um delay, né? Dessa ideia de Apolo, porque ela pergunta se a Covid é um dragão parido por Gaia. Eu acredito que não. Pelo que você explicou, acredito que não. Acho que está mais para
Na ideia da mitologia, é até um castigo, porque a mitologia tem isso. Ela está dizendo que sim, né? Que respondeu. A mitologia tem isso, né? Da gente pensar nos castigos divinos. Sim, nos castigos, principalmente os castigos aos excessos. A Isso. palavra grega que denomina excesso, ou arrogância, ou violência é a mesma, é híbris. E toda vez que as pessoas incorrem na híbris, existe uma contrapartida divina do lado, podemos chamar de castigo ou de justiça, né? Ou de compensação, que é a figura de Nêmesis, para baixar a bola de quem incorreu na híbris. É, Então, nós estamos respondendo pela nossa híbris há 2 anos. exatamente. A E gente, sempre a responderemos. gente estuda no Espiritismo as leis naturais, né? Descritas lá na codificação espírita, dentre elas tem a lei do retorno. E é interessante porque a gente responde cotidianamente por ações que são ações nossas, enquanto espíritos, Sim, né? E aí entram outras questões, porque podem ser ações pretéritas a essa encarnação, mas inclusive estarmos em determinado lugar no planeta, né, fala do que a gente precisa aprender, responder e etc. A gente não nasce aleatoriamente em determinadas localidades, em determinado espaço, nem tem acesso a conhecimentos também aleatoriamente. Então é interessante pensar nessa ideia de excesso, né? Para que a gente possa pensar na proposta do autocuidado e olhar para dentro de si, quais são os excessos que eu estou cometendo, né? O que é que eu estou exagerando e o que é que isso pode ocasionar para mim e para a coletividade. E aí, pensando nisso, eu vou fazer uma última perguntinha assim que me ocorreu, que foi, é, existe algum mito que fale um pouco dessa responsabilidade de cada um com o coletivo? ah, quando eu falo de híbris, por exemplo, eu estou falando que você deve ter a justa medida, que é o metron, a palavra, né, que é a medida correta, com o outro e consigo. Se você foge do seu limite, do que lhe é dado, se você foge da sua justa medida, você incorre na híbris e você está provocando uma violência contra você e também contra o outro. Os seus excessos são uma violência não só contra você, mas eles prejudicam o outro. Então Impressionante, né? existem vários mitos que abordam de uma forma didática, né, porque o mito tem essa função pedagógica, é, como em todas as partes do mundo, não só dentro da mitologia greco-romana, como a híbris de um homem ou a híbris de uma mulher provocou um grande desastre em toda a sua família, na sua cidade, ou para ele, né, provocou graves consequências por conta do seu excesso. E os excessos vêm de todo lado. Ou vaidade excessiva, arrogância excessiva, eu sou o melhor, eu sou a melhor, não mexa comigo não, eu sou mais feliz do que tal Deus, eu sou mais bonita do que tal deusa. É um problema. Você está agredindo a própria natureza quando você incorre nos excessos, quando você, enfim, quando você não conhece os seus limites, quando você não está dentro do seu metro, da sua justa medida. Isso é muito caro ao pensamento clássico, né? Você estar dentro do lugar que lhe cabe. Por direito, né? E aí a gente É, comete esses excessos e aí a gente vai infringir, né? E vai violentar também, né? A natureza que é sim, divina, sim. E os né? castigos são terríveis. Quando você se volta contra a natureza. Por exemplo, um herói celebrado, forte como Aquiles, ele sai matando Deus e o mundo no momento em que ele perde o amante é morto pelo príncipe Heitor, que é o príncipe troiano Heitor, e ele até encontrar Heitor, ele mata dezenas, centenas de troianos e ele vai jogando os corpos no rio. E o rio vira um simples rio que está lá banhando as terras de Troia. O rio diz: não polua o meu corpo com a morte. Você é um reles mortal, você não é ninguém. Enfim, Aquiles, o grande Aquiles, era um monte de coisas para a sua galera. Para os gregos, para os troianos, era temido, era o semideus. Mas o rio vira para ele e diz: você não é ninguém.
Você é um mortal, quem você está pensando que é? E Aquiles continua a desrespeitar o corpo do rio, até que o rio ele forma uma grande onda, ele forma ele começa a subir o nível de suas águas e ele começa a afogar Aquiles. E aí Aquiles diz, eu não quero morrer dessa forma indigna. O rio responde, quem mandou você me tratar dessa maneira indigna? E aí ele é salvo por Hefestos, por Hera, enfim, por várias questões aí, políticas entre os deuses, mas ele reconhece ali a sua pequenez diante da divindade. E é importante a gente pensar nisso, né? O seu A gente limite. pensar nisso no dia a Sim, dia, né? Porque uma coisa interessante que a gente aprende é que o mito também mostra os nossos limites, né? E o quanto é sim. importante a gente pensar nos nossos limites, inclusive para a gente não infringir contra nós nem contra os outros, né? Bom, a gente já está quase no finzinho, né? Eu vi que já tem Sim. gente me lembrando para falar das vigílias. Eu vou falar, vou fortificar essa ideia de que a gente precisa, né, continuar nas vigílias, né, intensificar, informar as pessoas, né, tá lá os cardzinhos da vigília, quem mais puder fazer vai ser muito importante. E aí eu vou pedir a você para você falar um pouquinho do café mitológico, que você deu uma pincelada assim Assim, bem rápido, né? E sim, falar no um pouco início. para a gente dos projetos que estão andando. Eu sei que você deixou a gente com aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Sobre o que você está preparando, mas todo mundo vai ver na TV e a gente vai publicar aqui, viu, minha gente? É isso mesmo, Kátia. Volte 1000 vezes, também amei. E aí a gente Fico vai muito falar um feliz. pouco, lá tá marcadinho, tá? Todo o Instagram dela, o pessoal e o de professora, de 5.000 anos já de Agradeço. profissão, e o do Mais de café. 5.000 anos Pois de é, e aí eu vou estrada. querer que você me conte um pouco quais são esses projetos e diga a gente como é que a gente acessa, tá? Agradeço. Bom, temos o meu Instagram, professora Daniela Amaral, Daniela com 2 L's, porque minha mãe gostava. Nós temos também o Instagram do Café Mitológico. O Café Mitológico é um grupo que iniciou lá em 2020. Nós temos o grupo do WhatsApp, quem quiser entrar pode me chamar, pode me falar que eu coloco dentro do grupo. E esse grupo, além de eu ter esse grupo no WhatsApp e a página no Instagram, nós promovemos lives quinzenais gratuitas. Então estão todos convidados para as nossas lives quinzenais gratuitas. A próxima vai ser no outro domingo, ia ser nesse, mas como teve essa live essa semana, eu deixei para o outro domingo, dia 13. E será sobre o dilúvio. É bom falar sobre o dilúvio em março, porque aqui já começou a chover torrencialmente hoje. Aqui vai As águas de começar. março já saíram lavando tudo, então vamos falar sobre o dilúvio. A ideia de dilúvio existe em várias mitologias, e eu vou trazer isso nessa live do dia 13. Mais uma vez, lembrando que ela é gratuita. E desde 2020 nós temos cursos online, mais de 10 cursos nós realizamos desde então. O próximo curso, que provavelmente será em abril, eu posterguei, né, para abril, ele é sobre mitologia e relações abusivas. Eu estou divulgando esse curso tanto no meu Instagram, quanto vou começar a divulgar no Instagram do Café Mitológico, por e-mail também, por outros canais. E eu vou abordar relações abusivas dentro da família. Então, pais que de alguma forma exploram seus filhos ou provocam danos irreversíveis na vida ou na saúde dos seus filhos. O pobre do Hefestos, por exemplo, não vamos falar só de mortais, sofre bullying o tempo todo da família, então vamos falar desse bullying que acontece em vários níveis e que prejudica tanto a relação de Hefestos com a figura feminina. E, enfim, é um Deus que tem várias peculiaridades. Vamos falar também sobre violência sexual, não poderia deixar de existir. Então, violência psicológica. Então, de todos os pontos de vista possíveis, tanto do físico, psicológico, que atenta, claro, dentro do âmbito físico, à vida, a gente vai abordar essa questão dos abusos familiares dentro da mitologia greco-romana. Teremos também aulas gravadas, eu já tenho um projeto há muito tempo de trabalhar com cursos gravados básicos, assim, trazendo o básico da mitologia para a gente começar a pessoas que desejam
enfim, explorar a literatura da mitologia de uma forma mais profunda, tem que começar pelo básico. Então, serão aulas gravadas. Vários cursos, eu tenho pensado em vários cursos, né, modulares pelo Hotmart, também cursos presenciais, se as musas assim o permitirem, e nós começamos a comercializar também algumas gravações de lives. Então já temos 4 gravações disponíveis, né, para venda, e eu vou disponibilizar até a próxima semana já mais algumas e divulgar também. Eu procurei falar bem rápido para não roubar o seu tempo de explanação. Então, a palavra está com você. E agradeço muitíssimo. Dani, a gente que agradece, viu? Você foi um presente, assim, nos ajudou muito a Muito esclarecer muita obrigada. coisa, né? Eu espero que tenha sido muito bom e que tenha instigado as pessoas a procurar vários caminhos, inclusive o entendimento da mitologia, para se conhecerem melhor. Esse processo de desenvolvimento do ser humano é muito importante, né, nessa jornada, inclusive para que a gente, nesse momento, possa pensar melhor, né, nas condições de Geia, em como a gente vai cuidar dela melhor e respeitar melhor a natureza, enfim, né? Tudo isso que a gente conversou aqui hoje foi maravilhoso. Eu queria agradecer, né? Agradecer a todos que vieram, dizer que você está convidadíssima para as próximas. Estaremos mais tempo juntas. E Aceitadíssimo. e aí eu vou dizer a vocês que vai ficar tudo gravado, tá? Como todo mundo sabe, tá disponível lá. Quem quiser passar para algum colega que não pôde ver, manda o link, né? Tá tudo, vai ficar tudo lá na plataforma. E eu quero agradecer a todos e dizer a vocês que mantenham as vigílias, tá, gente? A gente tá precisando de oração nesse momento, então mantenham as vigílias, fiquem bem, né? E para encerrar, agradecer aos amigos de luz que nos acompanharam nessa jornada de autoconhecimento. Agradecer a todos vocês e desejar uma ótima noite. Obrigado, Dani. Um Muito beijo bem obrigada. grande. Fiquem em paz. Um Assim beijo. seja. Beijo. Boa noite, gente. Até mais. Tchau. Até Uma boa noite mais. para vocês.